Boa tarde. Estamos aqui novamente com o programa Olho no Olho, trazendo hoje como um grande entrevistado o secretário municipal dos Negócios Jurídicos, Antônio Rossi Júnior, que também é advogado e, entre outras profissões, foi açougueiro. E ele vai nos falar hoje um pouco sobre a sua vida, sobre antes de ser secretário, vai contar um pouco da sua história para que você possa conhecê-lo além da profissão que hoje ele tem de secretário municipal. Boa tarde, Rossi. Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui, né, fazendo esse programa com você, o Olho no Olho. E, de fato, como você já falou, eu, além de ser advogado, eu, né, trabalhei no ramo de açougue e de padaria também. Conta pra gente como foi esse início, antes de ser advogado, o que você fazia, como que foi essa luta, essa batalha para você chegar até ao direito? Bom, na verdade, eu comecei, né, estudando, eu comecei cedo a viajar sozinho, tá? Eu com 12 anos eu fui fazer o conservatório em Tatuí, né? Aprendi lá por 3 anos, eu aprendi piano lá no conservatório, mas realmente não era a minha vocação, não era aquilo que eu realmente gostava. Eu, na verdade, sempre gostei muito de jogar bola e não de tocar qualquer instrumento. Mas, na época, eu já estudava piano, acabei indo para estudar no conservatório, acabei ficando por 3 anos. Acabou sendo uma imposição dos seus pais ou você foi porque uma curiosidade? De uma certa forma, sempre aquela motivação de todo moleque, né, que aprender algum instrumento. E na época os meus pais, então aprende piano, porque piano daí você pode aprender qualquer instrumento, né. E eu acabei indo e comecei aqui em Itapeva, né, até na época era a esposa do Dr. Espiridião, que dava aula. E por não sei qual razão, eles sempre achavam que eu tinha vocação para tocar piano, mas na verdade eu gostava até de aprender música, né, na parte teórica e tudo mais, mas tocar mesmo eu nunca tive tanta vocação. E acabei daí dando sequência, até que eu fui no conservatório. Com 15 anos eu acabei indo fazer o colegial em São Paulo, tá? Que também na época a gente não tinha as facilidades que nós temos hoje, né? Que hoje você tem ângulo, tem objetivo, tem várias opções aqui, né, na própria cidade. E naquela época a gente se quisesse fazer um curso mais forte, tinha que sair. E eu me criei coragem e fui estudar em São Paulo, fui morar sozinho e acabei fazendo o colegial em São Paulo. Na verdade, na época, eu até eu gostaria de ter feito medicina. Quer dizer, na época eu achava, né, que gostaria de fazer medicina, até porque eu gostava mais da área de biológicas e não da parte de humanas, né? E, por sinal, eu nunca pensei em fazer direito na época, porque eu sempre gostei de português, mas eu gostava de gramática, fazer aquilo que era suficiente, né? E eu gostava muito de interpretação de texto, de redação, mas eu achava que o preponderante seria a gramática, então eu não queria fazer nenhum tipo de matéria na área de humanas por causa disso. E acabei indo, porque eu gostava mais de biologia, da área de biológicas, então eu achei que eu queria fazer medicina. Aí fiz o colegial, tentei, né, vestibular para medicina. Foi então que a minha família, na verdade, os meus avós, eles tiveram por em torno de 50 anos, eles foram proprietários de açougue, né? E eu, na época, os meus tios que estavam tocando, né, a propriedade da família, e resolveram deixar. Eles não quiseram continuar mais, né? Meu tio foi transferido, ele dava aula, ele era professor no SESI, né? Foi transferido para Sorocaba e não quis mais continuar com a Casa de Carnes. Aí eu conversei com meu pai, com a minha mãe e resolvemos, então, tocar. Isso você já havia terminado o colegial, voltado a Itapeva? Não, eu não tinha voltado ainda. Eu tinha terminado o colegial, né, estava fazendo cursinho, e quando eles resolveram, né, parar com o açougue.
Daí então eu resolvi, na verdade, como eu saí cedo, eu já estava de uma certa forma saturado, né? Na verdade, cidade grande como São Paulo, eu gosto de ir, mas de voltar. Morar, a gente, né, sempre viveu mais no interior, eu gosto mais da vida no interior do que uma vida mais agitada. E foi então que a gente resolveu, conversamos com meu avô, né, e ele acabou fazendo com que nós ficássemos com o açougue, e aí eu comecei. Na verdade, na época eu tinha em torno de 20 anos, e comecei Aí não deu certo a medicina trabalhar. Para cortar não deu a carne medicina, humana, veio cortar a carne animal. Eu fui animal. Açougueiro, né? Nenhuma analogia. Aonde ficava o açougue nessa época? Na avenida, onde é o meu escritório, né? E ao lado, ali onde o frango na brasa. Certo. Tá? Lá era a Casa de Carnes 20 de setembro. Foi, né? Meu avô que construiu tudo aquilo ali. Né? Ele começou bem lá atrás, né? Na época até chamava açougue do Mata Fome, né? Quando eu era moleque, ali sequer tinha avenida, né? Ali era terra e era bastante distante, realmente falavam no açougue do Mata Fome, nossa, parecia que era uma distância enorme, né? Com o tempo que hoje né, se tornou uma parte central da cidade. Mas aí eu resolvi encarar, embora eu fiquei exatamente por 5 anos administrando o açougue. Mas eu, na verdade, a minha avó, né, eu desde moleque, eu nasci e me criei, né, conhecendo todo o açougue, todo aquele movimento, porque o meu avô... É isso que eu ia te perguntar agora, como que foi esse processo de saber quais partes do boi, então, saber a carne? Exatamente, porque eu, na verdade, eu não conhecia nada. Né? Eles não me deixavam chegar perto de faca. Né? Eles não queriam, e a minha avó sempre quis, que eu tinha que estudar, e não queria realmente que eu me dedicasse, né, ao ramo de açougue. O que aconteceu é que quando eu resolvi, né, encarar, é aquele negócio, né, Marcos? Ou você vai fazer e vai aprender, né, para você, até porque eu ia ser patrão, então eu ia ter que também saber, não existe qualquer atividade você tem que saber, senão como que você vai mandar, como é que você vai administrar aquilo. E graças a Deus, mas como já havia, né, uma experiência grande na minha família, né, que toda a vida, né, se dedicou a esse tipo de atividade, então não foi muito assim difícil, né, porque qualquer coisa pergunta para o avô, pergunta para o pai, para a mãe, e aí vai, né, uma experiência grande, então era questão de se dedicar para realmente conhecer. Eu não conhecia nem carne, né, então eu tive que aprender. Cortei o dedo várias vezes, né? A gente vai... E teve algum episódio de cliente, por exemplo, que você atendeu e pediu uma carne e você acabou vendendo outra e voltou lá para reclamar? Não, porque na verdade o açougue ele já estava em funcionamento, tá? Embora quando meu tio resolveu parar, ele tinha perdido bastante a clientela, já não estava assim... Até porque eles tinham perdido realmente a motivação, então eles já não estavam se dedicando tanto àquilo, né? Aí o que restou é começar, né, a se dedicar, mas já tinha os funcionários, né, já com conhecimento, e é isso que é duro, né? Porque de repente você entra naquele ramo e principalmente esse tipo de atividade, né, açougue e padaria também, né? São profissionais que eles são específicos, eles sabem, né, e são ramos que têm assim... os macetes, né? Toda profissão tem, né? Certo? Mas essa daí eles têm, são atividades de muito tempo, né? O açougue já é mais pesado, então você tem que aprender a mexer com aquilo. Aí depois do açougue que veio a padaria? Com o açougue nós compramos daí lá a padaria, né? E aí eu acho que por questão de acho que uns 2 anos eu cheguei a tocar as duas atividades, né, juntas, né, mas também ia ter que aprender. Mas o açougue, né, no começo a gente, como já tinha uma experiência, nós fomos
investindo, né, mudando, fazendo algumas mudanças, e aquilo teve um resultado bom, né, na época. A gente conseguiu aí retomar o mercado, né? Conseguimos e foi crescendo. Aí quando a gente comprou lá o prédio da padaria com a padaria, nós começamos também, né, fomos começar a aprender, e são dois ramos muito difíceis. Né, a gente sabe que são dois ramos aí que exigem muita dedicação. E quando eu comprei a padaria, eu achava falei, não, a padaria é um ramo mais tranquilo, né? Pelo menos é um ramo que você quase não sai, que o açougue você tem que estar indo ver gado, né, para comprar, você mexe aí na parte de pecuária, né? Na época, nós mudamos um pouco a sistemática, né? Nós passamos a comprar mais de frigorífico diretamente. Então eu comprava, por quê? Porque o açougue, lá na localização dele, ele vendia mais carne de primeira, né? São as carnes, né, a melhor parte, né? Que mais vendia. nobres, né? As carnes mais nobres. E a parte da carne de segunda, ele já não tinha tanta saída. Só que o meu avô, pelo sistema que ele implantou, né, ele tinha uma fabricação grande de linguiça. Então, toda a vida ele fabricou, mesmo na época. Teve uma série de dificuldades teve um período que foi proibido, né, essa fabricação de linguiça em açougues. Então, mas mesmo assim era o forte dele, né? Ele tinha até a produção de linguiça, né, era muito famosa, né? Então ele vendia bastante. Então a gente teve que se dedicar bastante para aprender tudo isso daí, mas graças a Deus obteve êxito, né? E concomitante a tudo isso, eu tinha que fazer a faculdade. E aí que até foi nesse contexto que surgiu foi o direito. nesse contexto, quando eu vim, né, para assumir o açougue, eu falei, não, mas eu não vou parar de estudar, tá? Aí o que eu tinha? Na região, até nós não tínhamos uma FAIT hoje, né, com tantos cursos como nós temos hoje. Então tinha só FKB, e eu falei, qual o curso agora que eu vou fazer, né? Porque daí foi uma mudança, né, totalmente radical, e eu tinha que